pensei, vou chamar, assistir pelo menos a explicação. E aí, depois da explicação, eu vou encerrar o Zoom e a gente vai praticar hoje com as pessoas que estão aqui, né? De forma offline mesmo, real. E depois eu percebi aqui que tem muitas pessoas do Porto, né? Então, depois, se no Porto tiver interesse de fazer, pode estar entrando em contato comigo, a gente pode estar vendo uma maneira de vocês praticarem, né? E até, ou eu vou aí, né? E a gente faz uma vez juntos, ou então eu posso passar depois o material. Já começaram, né? Eu com o Júlio, né? Eu fiquei sabendo, já começaram algumas vezes. Então, aí hoje seria então mais para todos vocês entenderem um pouco do sentido interno dessa atividade, da finalidade, e também entender um pouco mais como é que funciona, né? Para quem ainda não conhece. E é isso, né? Daí qualquer hora a gente pode também fazer um evento em Porto sobre isso, para até poder deixar um pouco mais claro. Mas agradeço toda a participação de vocês, então eu vou tentar ser o mais breve possível. Na verdade tem muito conteúdo, vou tentar enxugar em 20 minutos, mas é isso, né? Espero que vocês possam entender. Qualquer coisa depois, dúvida, uma coisa assim, quiser o material também, eu vou compartilhar também, pode estar entrando em contato diretamente comigo. Ok, então, primeiramente, boa noite para todos, mais uma vez, vou começar oficialmente, então. Então, o Home Group fala assim que é uma dica, né, para a vivência do Choner Group. A gente sabe que Choner Group é o padrão do reino dos céus, né? E como vocês acham? Será que no reino dos céus vai precisar de uma igreja grande assim? Será que uma vida religiosa intensa? Será que se realmente é uma coisa que precisa? Isso é uma questão um pouco filosófica, né? Que, tipo, tem gente que fala que sim, né? Que servir, atender a Deus é uma coisa básica. Tem gente que fala que não, talvez que não vai precisar. Né? O que eu entendo, né, pelo ensinamento dos verdadeiros pais, é que mais do que vai precisar ou não, os ensinamentos, né, de Deus, as palavras de Deus, elas devem se tornar a sua vida. E a sua vida deve se tornar uma vida junto com Deus. Mais do que qualquer coisa, esse é o sonho de Deus, viver junto com seus filhos. Então, a vivência do Choner Group, ela implica nisso, né? Uma vivência que tem o ambiente do reino dos céus, uma vivência de amor verdadeiro, certo? Então, é isso que o Home Group, ele diria que é um programa e também uma estratégia, né, de convívio para cura interna, né, dos membros e também, ao mesmo tempo, uma estratégia de testemunho, pode ser utilizada para testemunho. Certo? Então, primeiramente, eu vou ler a palavra dos verdadeiros pais sobre isso. Né? Então, aqui, Jesus deu a chave do portão do reino do céu para Pedro antes de ir embora. Mas agora, a chave do reino do céu é a igreja no lar. Em outras palavras, isso é estabelecer 360 famílias como igreja no lar, seguindo o modelo de 12 tribos. Igreja no lar é o antigo nome de home group. Na verdade, traduziram assim para o português. Mas home de casa e group de grupo, né? Então, grupo da casa, aí ficou igreja no lar, né? Porque é como se a igreja virasse a sua casa. Jesus disse que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Do mesmo modo, devemos saber que se não ligar igreja no lar, absolutamente não será realizado o reino dos céus. O reino do céu é no céu. Por isso, eu dou a chave do reino do céu, que é a igreja no lar, para os membros da igreja de unificação. Então, o que os verdadeiros pais estavam querendo dizer? Que a prática do reino dos céus começa através do home group, da igreja no lar. E tem palavras da verdadeira mãe também. Nós temos responsabilidade para praticar com todo o esforço. Agora é o tempo onde temos que praticar mais do que falar. Temos que cuidar cada vida um por um com o coração de pais que cuidam dia e noite. Antes da cerimônia de São Juan do nosso pai, nas suas últimas palavras, ele pediu para cumprir a missão de Messias tribal. Né? São as palavras mais sérias que ele pediu para vocês até o momento do São Juan, da ascensão dele. Por isso, vocês, os líderes públicos e os membros, devem unir-se e transmitir a notícia que os verdadeiros pais vieram para os 7 bilhões de pessoas. Devem declarar e educar, com o que se preocupar se o céu está conosco. Né? Então, uma das maneiras de você realizar a missão de Messias tribal é fazendo home group. Aí, por quê? Né? O home group, ele é a maneira de você expandir naturalmente os conteúdos do nosso movimento, né, dos verdadeiros pais, para todas as pessoas, de uma forma natural. Então, você tem que sempre entender que aquela questão do interno e externo, ela existe para tudo na nossa vida. Então, a parte interna e a parte externa, elas são como se fossem duas engrenagens.
Então, se você move a parte interna, mas não tem uma prática, e vice-versa, a máquina não anda, né? Então, é importante, dentro do nosso movimento, ter atividades de prática dos nossos princípios. E também elas devem gerar, né, no sentido que uma complemente a outra, senão a engrenagem também trava, né? Então, a principal ideia da atividade home group é apoiar, né, então, a prática dos nossos ensinamentos. Então, tem vários sentidos internos do porquê fazer, né, mas o principal deles é cura e crescimento interno. Então, como a gente está sem tempo, eu vou pular essa parte um pouco, né? E aí vamos para a visão geral, né? O nosso primeiro interesse na providência do home group não deve ser direcionado para fora, né? Pelo contrário, deve ser direcionado para dentro, para si mesmo. Primeiro, você deve buscar a vitória interna. Então, e antes de preocuparmos em dar testemunho para os convidados, precisamos nos tornar pessoas celestiais, pessoas do home group, né? Então, o home group é o centro de treinamento para desenvolver o meu amor. E aí, como é que funciona? Então, o primeiro foco, ele não é testemunho, ele é realizar o reino dos céus em mim, né? Isso aí já ficou bem claro, né? Eu vou pular essa parte aqui. Então, para que a gente possa alcançar esse padrão de reino dos céus, você precisa praticar o seu amor. Então, o home group é uma oportunidade onde você, em um círculo, né, em um convívio de pessoas, vai conseguir praticar o amor verdadeiro e você vai crescendo com isso. Então, a atividade principal é viver, né, o padrão do Chonilgup dentro do home group. Como é que funciona a estrutura? A estrutura do home group deve ser em grupos pequenos, né, de no máximo 12 pessoas, centralizados na igreja maior. Que centralizados na igreja maior é o que significa isso, né? Que não deve ser exatamente na igreja, mas sim como uma atividade da igreja. Deve ser uma célula que faz a ação de dar e receber com a igreja central como o centro. Então, é como se a igreja central fosse o cérebro, né, e os home groups fossem as células. Por isso que eu pensei, né, quando eu estava estudando sobre esse conteúdo mais uma vez, eu pensei, seria interessante, né, não somente os jovens, mas todos os membros participarem. Porque daí, cada grupo de pessoas pode montar o seu home group e, através disso, todos podem praticar essa atividade. Isso aqui é um pouco mais avançado, mas tem a divisão, né, de região e o conceito de células, né, ele é aquele conceito que não tem divisão, todos têm o mesmo centro. Né? Então, tipo, por exemplo, por isso que é importante, então, a igreja central, ela se tornar o cérebro que vai orientar os home groups e os outros grupos menores vão se conectar com o maior. Então, a necessidade do crescimento interno, antes que desejar o resultado no testemunho, ela é muito importante para o home group dar certo. Então, você pode pensar que home group é aquela prática de amar 12 tipos de pessoas. Os verdadeiros pais explicaram que existem 12 personalidades no universo, e dentro dessas 12 personalidades, existem mais 3 subgrupos de cada uma. Então, são mais de 36, são cerca de 36 tipos de variedades de personalidades, né? E você deve amar cada uma delas para poder conseguir, então, se aperfeiçoar ou crescer o seu nível de amor. Então, para você poder, então, praticar isso, o home group é uma boa oportunidade. Estou passando um pouco rápido, porque tem muito conteúdo aqui que talvez não precisa muito. Tem vídeos sobre isso, mais detalhados, né, do Brasil, e depois eu posso também estar mandando para quem precisar. Então, a meta é aperfeiçoamento e crescimento individual, né, através da prática do amor. Por isso, você tem que tentar amar pelo menos 12 tipos de pessoas diferentes. Então, aqui, a prática. Tá, e uma coisa muito importante que tem no home group é a meta semanal. O que é a meta semanal? Dentro da programação do home group, depois a gente vai fazer, aí vocês vão ver vai ficar um pouco mais claro, nós lemos palavras dos verdadeiros pais, depois refletimos sobre isso e estabelecemos uma meta. Aí qual é a finalidade dessa meta? Ela pode ou não ter a ver com a palavra que você leu naquele dia, mas vai se tornar uma prática diária na qual você vai trabalhar o crescimento interno. Então, vai ser uma coisa que você quer melhorar ou mudar na sua vida. E durante uma semana, você vai correr atrás daquilo, para poder, então, na próxima semana, quando você encontrar o seu home group de novo, você poder contar se você conseguiu vencer ou não, se foi difícil ou não, como que você se esforçou para poder cumprir essa meta ou não.
Então, o home group, ele pode até parecer uma terapia, né? Porque ele vai te, de certa maneira, impulsionar, né? Tipo, ou então te ajudar a melhorar os seus hábitos, as suas naturezas decaídas, as dificuldades que você tem, aumentar o seu nível de amor, né? Então, tudo isso você pode colocar no contexto da meta semanal. Isso aqui também dá para fazer só um sermão sobre isso, né? Mas passando um pouco mais rápido. A ideia da meta semanal seria essa. Então, depois a gente vai também ter que discutir um pouco mais sobre isso, porque se for fazer realmente assim, né, bem detalhado, teria que fazer o home group toda semana, né? Então, não sei se é possível. Por isso que, se não for possível, a gente vai ter que fazer um método, por exemplo, de 2 em 2 semanas, alguma coisa assim, sabe? E aí estabelece a meta dentro daquele período e você vai se esforçar para cumprir a sua meta, sabe? Então, mas assim, é bem tranquilo, tá? Nada muito forçado, nada muito, tipo assim, se você não cumprir vai ter penitência, não. Pelo contrário, se você não conseguir cumprir a sua meta, seria legal você dizer pra gente por que você não cumpriu. E aí a gente vai entender um pouco mais do seu coração, vai entender por que você está tendo dificuldade em cumprir aquilo, entendeu? Você vai por esse sentido. Então, uma coisa que é muito importante é você conseguir, através de viver com as pessoas, assim, no home group, é você entender que é impossível mudar o outro. Primeiro você muda a si mesmo. Primeiro você estabelece o padrão e depois, com amor, as pessoas ao seu redor, elas vão mudando naturalmente. Tem muitos relatos, né, de pessoas que, através do home group, superaram dificuldades, problemas, né, na sua vida, que elas não sabiam que conseguiriam vencer, né, e elas descobriram que a razão é porque elas sempre tentavam mudar os outros. Elas nunca mudavam a forma delas de ver aquilo, a forma delas de lidar com aquilo. Então, home group, ele fala assim que é um vaso amoroso. Né? Então, por que tem essa ideia de vaso amoroso? Porque é um vaso, né, tem o conteúdo, e aí se tem amor, ele vai florescer. Ele vai, então, criar vida. Né? Então, o home group, ele tem esse recipiente de amor, uma incubadora, como um local onde as pessoas vão renascer, né? Então, esse ambiente deve ter um ambiente celestial. Então, por isso que o home group também serve para testemunho, né? Mas o primeiro objetivo é cura interna e desenvolvimento interno, né? Aumentar o seu relacionamento com Deus, relacionamento entre mente e corpo, né? E aí você estabelecendo então essa relação com Deus através de praticar o home group com os membros do nosso movimento mesmo, os amigos, pessoas que você ama, pessoas da sua vida diária, assim, vão participar também de vez em quando e vão ver que, nossa, esse ambiente é tão celestial, eu tenho que viver aqui também, né? Então, essa seria a ideia também de você trazer os convidados de testemunho. Então, a segunda primeiro é crescimento interno, testemunho interno, então, para convidados já, entre membros, desculpa, e o terceiro, então, externo, para os membros. Okay? Então, basicamente é isso. E tem que fazer um dia, né? Eu estou planejando já futuramente fazer um sermão, ou então um momento que eu possa falar com mais detalhes sobre isso, mas também tem um manual, tá, pessoal? Então, que dá para ler e entender mais detalhadamente. Então, home group é importante você entender sobre desenvolvimento interno, o que eu tenho que mudar primeiro. O envolvimento das pessoas no home group deve ser dessa maneira, deve ser misturado entre membros e convidados, né? Seria muito interessante. Aqui eu vou pular um pouco, tá? Como é que se faz a formação do home group, né? Então, a formação do home group, ela é composta por um líder e também tem os membros, né? Então, tem os candidatos a líder. Então, isso seria interessante. Na verdade, depois, talvez, vou fazer uma sondagem, né? Eu acho que pelo número que nós temos aqui, e até por mais convidados, depois a gente pode estar criando 2 home groups. Aí seria interessante, se tiver voluntários, seria melhor. Né? Precisaria de um líder para cada home group. E qual que é a diferença desse líder de home group para o líder da igreja, né? O líder da igreja é aquela pessoa que é um líder espiritual, né? Ele vem aqui na frente, tipo eu assim, fica falando um monte de coisa, né? Ninguém entende nada, brincadeira. Mas ele fala um monte de coisa interna, né? Uma coisa espiritual que dá força para as pessoas, né? Mas só ele que fala, né? Os outros escutam. O home group é diferente, ele é um ambiente familiar. Então todos falam, todos compartilham, todos vivem juntos. Então a missão do líder ali, ela é mais um administrador, é mais um MC do que um líder espiritual, né? Então, se você, por exemplo, fica preocupado, você gosta dessas coisas, mas fica preocupado, mas eu não tenho fé,
fé, eu não sou muito espiritual, então eu não sirvo para ser líder, né? Tipo, não tem nada a ver. Na verdade, se você não tem essas qualidades, você é o líder ideal do home group. Então, seria interessante você se voluntariar. Enfim, os 5 elementos essenciais do home group. Isso aqui é importante, né? O home group, ele tem uma ordem, uma programação assim que nós sugerimos. Mas também cada home group pode estabelecer a sua. O que não pode faltar para que perca a essência, né, do home group é adoração. Ou seja, tem que ter um momento de louvor, né, uma canção, mas pode ser louvor, mas também pode ser só uma canção popular. Né? Hoje, por exemplo, eu queria dar um exemplo de canções populares, que a gente cantar e descontrair mesmo. Aí tem que ter um momento de confraternização. Geralmente é no final, né, porque depois que entra no momento de confraternização, as pessoas já querem ir embora, ou então quer conversar à vontade. Aí essa confraternização é um chá, um lanche ali, um cafezinho, né, que vocês tomam juntos, ou comendo alguns snacks. E também tem que ter estudo da palavra. Ou seja, como que é estudo da palavra? Não, ninguém vai te dar uma conferência, ninguém vai pegar o livro ali, mandar você ler a Bíblia. Não, a gente vai estudar junto. Pega uma palavra assim, ó. Por exemplo, hoje é uma página só, né? Ou se for muito difícil ler uma página, aí tá difícil, né? mas uma página só, rapidinho, tipo, talvez 5, 7 minutos a gente lê junto, depois tem umas questões ali, aí compartilha quem quiser também, tipo, se você não se sentir à vontade, tudo bem. A ideia também seria você, então, compartilhar e criar essa relação com os outros, assim, né, sabe? Então, e depois, você, baseado no conteúdo das palavras, ou baseado numa coisa que você quer mudar na sua vida mesmo, estabelece a meta semanal. E aí, também, né, o quinto, né, e um ponto importante também é o testemunho. Como eu falei, o testemunho interno primeiro, cura interna, e depois, então, isso é tão bom que eu não posso não deixar de trazer as pessoas para cá, entendeu? Então, por isso, você sentindo esse coração, você faz testemunho. É por aí, tá? E aí, como que vai depois educar ou ajudar o seu convidado a entender sobre as palavras do nosso movimento? Aí tem uns outros processos, né, que seria a estratégia de 1 a 1, né, que a gente pode depois explicar isso mais detalhadamente, que é quando você e seu convidado juntos estudam as palavras, mas isso não é no momento do home group, ok? Então, passou aqui dos elementos essenciais, né, eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente também vai ficar aqui a noite inteira, certo, aí depois aqui então, como eu falei, cada home group pode estabelecer a sua programação. Então vou pular essa parte também. Leitura e dinâmica, então é importante por causa da meta semanal e também crescimento em seu amor. Quando o líder do home group ele for escolher as palavras, né, na verdade ele não precisa escolher, ele pode escolher alguém para escolher na semana. Então, por exemplo, essa semana vai ser o Moreno, a semana que vem vai ser a Lia, né? Tipo assim, o líder do home group pode pedir para alguém para trazer a palavra que ele sentiu que seria bom para todos. Mas seria legal se a palavra ela ajudasse no crescimento do seu amor na vida diária, né, e também tipo, tivesse alguma coisa relacionada com isso, sabe? Desenvolvimento pessoal, crescimento, prática do amor, alguma coisa assim. União do casal, né, então, união entre pais e filhos, né, o valor da vida, alguma coisa assim, sabe? Não pode fugir muito do tema, né? O cara que traz sei lá, conteúdo aí sobre política, não sei o que, aí já foge, entendeu? Futebol, desculpa, né? Eu sei que Portugal, né? A gente que gosta muito do futebol, né? O Brasil também, mas assuntos que não é bom trazer para o home group, política, futebol, porque são assuntos que, primeiro, se começar, cada um tem sua opinião, aí gera briga, né? Depois que, se uma pessoa inspirada começa a falar, não para mais, né? Aí ninguém fala, então quebra todo o ambiente, né? Então, por isso, política, futebol, questões sociais, economia, é uma coisa que deixa para conversar na hora do lanche, né? Tipo isso, entendeu? E filme e programação na televisão, uma religião específica, essas coisas não, tá ok? Não é boa ideia. Assuntos que a gente deve evitar. E também assuntos que criam um mau ambiente, ok? Então, a gente deve, no home group, a gente deve multiplicar o bem, né? Então, se pessoa que vocês não usam o termo fofoca em Portugal também? Então, fofoqueiro, né? Pessoa que fala mal da vida dos outros, ela não vai ser uma célula de Deus, vai ser uma célula com câncer, entendeu? Então, se aquele home group, de repente, ele traz aqui a palavra de hoje, né?
a vida da Henri, a vida do Shinjun, a vida da Kayon, né? Tipo, aí tem aqui o que ele fez, não fez, aí começa a falar, isso seria estranho, né? Tipo, então até mesmo no relacionamento entre os outros também, na hora do lanche, essa aqui não pode nem na hora do lanche, tá bom? E aí, ou seja, porque o home group é para você crescer a sua natureza original, né? Então, para você focar em eliminar suas naturezas decaídas, né? Então, tipo, se você contamina o ambiente com essas coisas, não vai ter efeito, né, que você está fazendo ali. Aí aqui tem um pouco mais específico sobre meta semanal, por isso que eu falei, eu vou mandar o PPT depois, pode ler em casa, e tem o manual também. Eu só não consegui organizar tudo, então, na verdade, esse PowerPoint que tinha 200 slides, eu cortei 100. Então, desculpa, tá? Mas aí, só para ser um pouco mais rápido, oração, leitura. Tá, então, tem um pequeno momento de oração também no home group, sabe, para a gente fechar, né, um pouquinho antes ali do lanche, do momento da confraternização, naquela oração ali, você pode estar, tipo assim, abrindo seu coração para Deus, né, no nosso movimento a gente tem esse padrão, né, mas também, vocês olham a situação, assim, também, né, se tem alguma pessoa que é muito difícil de orar, não precisa forçar ela também, tipo assim, o MC só começa e fala assim, né, é um momento de oração, hora ali, 3 minutos, 1 minuto, assim, só para todos juntos, né? Não é nada também forçado. Então, a oração e as palavras têm a ideia de fortalecer a sua meta. O compartilhamento é livre, como eu falei, então ninguém vai forçar você a falar também, mas se você falasse, seria muito legal. Pode fazer todos juntos ao mesmo tempo, assim, como um grande círculo, no momento do compartilhamento. Ou pode dividir em grupos menores, né? Também isso aí fica por cada home group também. Então, home group é um sistema onde todos juntos cuidam dos convidados como se fosse uma família, né? Então, por isso que, apesar de o líder ter um líder, a missão do líder ele é mais administrativa, né? Do que claro que ele tem que cuidar também como se fosse um pais, né? Mas não pode pensar que o crescimento, o desenvolvimento dos membros do home group é só do líder. Todos devem se voluntariar a abraçar, sabe? É como assim, o modelo de testemunho normal que nós fazemos é esse, né? É tipo uma pessoa atrás da outra, assim, né? O home group todos juntos protegem, né? Cuidam daquela pessoa. Então, por isso que tem muito mais força de crescer. Então, a atividade de home group é para fazer todos os dias, né? Não é somente realizar uma reunião semanal. O que isso quer dizer, né? Não é que todo mundo vai se encontrar todo dia, né? Senão aí o pessoal vai ficar bravo, né? Não vai ficar assim, muito chato se encontrar todo dia. Fazer todo dia que você se encontra uma vez por semana para, tipo, compartilhar para os outros. Mas você tem que estar com aquilo consciente na sua cabeça todos os dias, né? Basicamente isso. Aí seria legal também ter, tipo, oração pelos convidados do home group, né? Isso daí, tipo assim, vocês podem criar uma folha entre vocês, alguma coisa assim que tem a foto das pessoas, ou pelo menos o nome. Você ora 1 minuto por cada uma no seu dia, 30 segundos, ou lembra da pessoa, pelo menos, manda uma energia positiva para ela, certo? É tipo isso, né? Então, a ideia do home group. Aí, uma coisa importante, então, é o home group, ele não substituir a igreja maior, né? Então, não é que o home group, ele é o modelo da igreja do Turner Group, então não precisa mais de igreja. Né? Então, não é isso, tá? Nunca foi aquela ideia de que não vai precisar de religião no reino dos céus e tal. Isso é um assunto muito filosófico que tem que fazer um sermão para a gente poder explicar isso para não criar mal entendido. Mas não entendo por esse lado. Entendo que, assim como um avião ou como um pássaro precisa das 2 asas, a igreja maior precisa de uma célula para que aquele conteúdo que é passado para todos ali de forma geral, ele seja mais praticado, né? Então, a ideia é criar cuidado, balanço, né? Então, a igreja maior é para cuidar, programação e eventos, né? O home group é para poder colocar tudo isso em prática. Então, uma igreja do Turner Group, ela nunca tende só para um dos 2 lados, ela tem que ter os 2, né? Por isso que eu achei importante passar esses conteúdos aqui para vocês hoje, né? Porque se a gente começar, então, a praticar a atividade home group aqui em Portugal, mesmo que alguns conhecem, alguns já fizeram, alguns nunca viram o que é, mas se a gente começa, a gente vai conseguir, tenho certeza que criar uma igreja, né, ou seja, mais do que uma igreja, um ambiente do Turner Group muito bom aqui na comunidade de Portugal.
E uma coisa muito importante é também, então, multiplicação. Depois que o home group ele cresce, ele deve multiplicar. É um momento onde as pessoas até ficam um pouco tristes, porque toda semana encontrava o mesmo grupo. Aí depois do nada, divide no meio, fica metade em cada dia, ou então começa a dividir, mas é um momento muito importante para ocorrer um crescimento daquela prática de amor. E a célula que multiplicou, ela não para por ali, ela vai continuar trazendo mais pessoas, né, para criar aquele ambiente de novo e se multiplica de novo. Então, uma hora ela vai chegar assim, né? Por exemplo, os membros se multiplicam, né? E depois vai criando outras células e vai criando mais, né? Então, tipo, isso aqui é mais detalhado, posso também fazer uma explicação melhor outro dia. Mas é basicamente assim, ó, vai multiplicando e vai criando grupos menores cada vez mais. Isso é uma estratégia de crescimento, né, desse ambiente. Então, o líder do home group, origem, deve cuidar e amar dos outros home groups depois, né, porque ele tem mais experiência. Ele também multiplicou o líder é como se fosse um filho dele, vai criando uma linhagem, sabe? Então ele vai guiando, vai ajudando os novos líderes também. E aí é um momento também de crescimento, né, para o líder do home group. Já falei demais, estou quase terminando, só um minutinho. Aí, exemplos reais de multiplicação no Brasil, por exemplo, vou mostrar aqui. Essa aqui é uma estratégia que deu muito certo no Brasil. Né? Uma igreja no Brasil, ela chamada Santa Amaro, por exemplo, ela começou com um home group só, aí dividiu para mais 2. Aí então ficou Estrela da Luz 2. Aí depois se multiplicou, ficou Estrela da Luz e depois Estrela da Luz 4, entendeu? Pode ter o mesmo grupo, o nome do grupo pode ter outro nome também, não tem problema. Tá? Aí aqui é outro exemplo. Por exemplo, a igreja de Sorocaba, né? Ele começa com o Aurora, aí o Aurora ele mantém. E saiu uma nova célula, Despertar da Família, né? Entendeu? Então, tipo, pode ter o mesmo nome, pode ser 1, 2, 3, 4, que não é muito criativo, né? Mas pode ter o próprio nome, né? Mas o importante é você, então, ter um nome, ter, tipo, como se fosse uma família mesmo, sabe? A família tem um nome, né? Tem um apelido. Então, tipo, tem um nome, tem uma identidade, esse home group. Rio de Janeiro também, por exemplo, foi assim, ó, semeadores. Entendeu? Então, quando multiplica o grupo maior, o grupo maior ele se mantém, ele continua, só que com menos membros. E aí cria um grupo menor que vai acrescentar as pessoas. Tá? Então, de forma geral, é isso. É uma coisa que é importante ter cuidado. Então, como eu falei, home group não substitui a igreja, né? Não é para vocês, tipo assim, agora é modelo do Turner Group, né? Aí começa a praticar home group, ninguém mais vem para o sermão, ninguém mais vem para os eventos da igreja, agora é só home group. Também não é isso. Também home group ele não recebe dízimo, nem contribuição, né? Então por isso é totalmente diferente, é um sistema aberto. E o máximo que a gente pede assim é traz um lanchinho, alguma coisa para compartilhar, né, para ficar mesmo pesado para ninguém. E não deve realizar no sermão dominical, nem deve substituir o sermão dominical ou as práticas, né, que nós temos. Né, ele deve se acrescentar mais. Né? Então, se qualquer um pode começar, né? Não precisa ser família abençoada para fazer isso, né? Então a ideia do home group é você criar então esse ambiente do reino dos céus, né? Então basicamente é isso. Eu falei demais, aí eu vou terminar agora então a explicação geral e eu queria deixar o convite assim, então para quem tem interesse, né, quer saber mais, é o que é de repente. Eu vou até fechar aqui para me aparecer meu rosto. Né? Então, não sei se alguém sabe quem está falando, não, mas sou eu, Xinjun. Então, quem quiser saber mais, ou quiser, tipo assim, não sei, quer praticar isso, por exemplo, o pessoal do Porto, por exemplo, quer uma ajuda, uma força, a gente pode combinar para fazer um evento igual desses aqui, aí, alguma coisa assim. Eu posso também entregar mais materiais. Até vou ver com o Sérgio também se eu posso fazer um sermão sobre isso, né, para deixar mais detalhada a parte interna. Mas, assim, basicamente é isso. Hoje a gente vai encerrar por aqui, porque eu vou praticar com as pessoas que estão aqui. Mas, fique à vontade. Eu também não sou totalmente profissional nisso aí, mas eu pratiquei no Brasil, então eu tenho um pouco de realidade disso daí. Eu também tenho pessoas próximas que me ensinaram como fazer tudo e tal, por isso que eu sei, né, todo esse conteúdo aí. É isso, né? Tipo, você abre aqui para não ficar muito longo, mas entre em contato, né? Depois a gente pode estar vendo, faz uma reunião, talvez, alguma coisa assim, ou pode me mandar contato diretamente também, a gente vê como fazer para a igreja toda, né? Se todos têm interesse e falam, pô, é legal, vamos fazer aqui na comunidade de Portugal, eu também acho muito legal, eu acho que daria super certo aqui, e eu super recomendo. Se todos têm interesse, a gente pode estar fazendo isso como uma estratégia nacional de
prática, né, do home group, das palavras dos verdadeiros pais e também prática prática das palavras dos verdadeiros pais e prática de testemunho, né? Com aquela ideia de testemunho, de não trazer novos membros para aumentar a nossa igreja, mas o nosso movimento e o que nós sabemos é tão bom que a gente não pode guardar só para a gente tem que mostrar para o mundo, né? Então, seria com essa finalidade o home group. Ok? Então, é isso. Então, muito obrigado e tenha uma boa noite. Vou encerrar o Zoom por aqui. Ok? Tchau, tchau.